Bom, Então, é hoje isso a aí. gente está aqui, tô tendo o prazer de receber o Alan Obrigado. da Timbal Estruturas, enfim, cara sensacional, especialista aí em Ótimo. construção inteligente, né? Quando a gente fala de construção, de solução para construir, de É, solução em construção, soluções inteligentes também. soluções Sim, inteligentes, sim, né? sim. A gente já vem falando há algum tempo, estou tendo o prazer de te receber aqui. Obrigado por me receber Valeu. aqui. Obrigado. Enfim, eu acho que nada melhor a gente começar falando sobre essa questão, já que a gente está nesse tema de construção Sim, sim. inteligente, né? Acho que atualmente a gente, sempre que a gente pensa em construir de forma inteligente, a gente cai para o sistema híbrido de construção, né? Isso, isso. Enfim, como é que é a sua visão assim relacionada ao uso da madeira engenheirada nesses tipos de soluções assim? Boa. Como é que vocês pensam? Boa, vamos lá. Tem uma coisa que eu sempre penso quando se fala em construção inteligente, que é uma sigla que eu aprendi durante esse processo todo que eu venho trabalhando, que é DFMA. Não sei se você já ouviu falar Sim, disso. sim, Então, para mim, muito bacana. isso daí é o que resume o que é a construção inteligente, não só para madeira engenheirada, mas todo tipo de construção pré-fabricada. Para quem não sabe, DFMA é Design for Manufacture and Assembly. Ou então, se você for traduzir, é projeto para fabricação e depois montagem. Então, isso aqui resume tudo o que é construção inteligente, indústria 4.0, que é o quê? Você tem um projeto, aí você não vai projetar ele para ser construído na obra de uma forma artesanal, né, que as pessoas vão ali colocando tijolo por tijolo. Você vai construir pensando em quem vai fabricar e como isso vai ser montado, né? E na madeira, principalmente na madeira engenheirada, isso é super possível de fazer assim, porque é um material que ele é muito maleável, ele é muito fácil de cortar, é leve, é fácil de trabalhar. E aí isso dentro de um ambiente controlado, que é uma indústria, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue projetar perfeitamente qualquer tipo de estrutura para chegar lá na fábrica, fazer os cortes, os furos, os rasgos, leva para a obra e faz a montagem. E a montagem, você sabe, a hora que botou o último parafuso, a obra acabou. Perfeito, é isso. Não tem aquele negócio de como a gente estava conversando antes, de, cara, acabou o recurso, não dá para continuar a obra, né? Porque por N motivos. Mas com a madeira engenheirada, ou até mesmo com qualquer tipo de construção industrializada, ela tem começo, meio e fim, né? Pois é, isso é sensacional, né? A gente Uhum. conseguir, através dessa metodologia, desse sistema, eu costumo dizer até que dessa filosofia, né? É, é. Construir no sistema 4.0, a gente conecta, né? A gente consegue conectar o canteiro de obras direto Sim, sim, a sim. essa realidade que a gente está falando. Só que tem uma questão, para que a gente consiga, né, atingir esse esse nível de exigência, né, esse nível de tecnologia, enfim, para no final que a gente consiga refletir, né, a entrega perfeita, né, final com perfeito acabamento para o cliente. Eu acho que existe uma questão fundamental que precisa ser pensada previamente, que é com relação a projeto, né? Ah, claro. Então quando a gente fala em projeto, né, que é justamente da primeira sigla que você falou do Que é o, processo, o design, que é o exatamente. design, né, a gente cai no BIM, né? O BIM é algo que Isso. está, quer dizer, eu na minha concepção eu acho que é impossível a gente conseguir esse nível de perfeição, de acabamento, esse nível de entrega que a gente está falando, sem que a gente tenha minimamente esse sistema integrado, Sim, né? sim, sim. A sua visão, como é que vocês fazem, como é que vocês trabalham projetualmente Aham. falando lá? Eu diria até, Leandro, que é impossível a gente ter uma construção pré-fabricada, industrializada, sem estar dentro de um sistema BIM, tá? Primeiro porque, assim, o sistema de Building Information Modeling, nada mais é do que você ter dentro do seu projeto
todas as informações necessárias para uma obra. Você tem lá tanto estrutura, parafuso, chapas de ligação, falando de estrutura, né? Fundações. Você sabe exatamente onde está passando o negativo da laje, porque de repente, se eu não conseguir colocar um parafuso ali, ele for pegar uma ferragem, eu travo a obra. Mas sabendo antes, a gente já desloca aquilo, né, que é o tal do Clash Detect, para que a gente possa ter uma montagem muito fluida, muito rápida, né? E além disso, dentro do BIM, o que a gente consegue colocar também? Toda a parte de instalação, ar-condicionado, HVAC, né, hidráulica, elétrica. Inclusive, a gente pode ir até para mobiliário, né, dentro do BIM. Cara, se de repente eu preciso ter uma parede que onde eu vou fazer um monte de fixações de um armário, se isso está dentro do BIM, a gente sabe que naquele ponto não pode passar um cano de água e vazar no apartamento inteiro, né? Então, é muito importante a gente ir o máximo possível até o 4.0, 5.0 do BIM, que é muito importante. Não tem como a gente ter construções industrializadas, pré-fabricadas, sem trabalhar dentro de um sistema BIM, né? E tem vários tipos de formas de fazer isso. O pessoal às vezes confunde BIM com software, né? E na verdade o BIM é a informação e o software é o meio que faz com que a gente tenha essa informação, né? Revit, ArchiCAD, né? Um monte de softwares trabalham dentro disso. Lá na Timbal, por exemplo, a gente usa 3 softwares, né, interessantes que são para o BIM. Claro que o final é o Revit, mas a gente tem um software que chama CADWork, que é onde a gente detalha toda a estrutura de madeira, né? Ele é próprio para madeira. E, cara, e tem gente que não sabe, mas um software muito simples que todo mundo usa, que é o SketchUp, ele pode ser perfeitamente configurado para trabalhar com BIM também. Então, no nosso sistema, a gente começa com o SketchUp, bem básico, perfeito, fácil de fazer, a gente modela ali uma prévia da estrutura, na hora que ela vai virar estrutura de verdade mesmo, a gente vai para os softwares que trabalham dentro do BIM. Pô, isso é algo que é sensacional, extremamente indispensável, né? É algo que não tem como a gente amadurecer nada se a gente não passa por isso. Para você ver, você tocou num ponto, num assunto que, de fato, na construção metodologia convencional, né, que eu acho que isso é algo que não era nem para a gente estar falando, não que a gente não use, que a gente não seja convencional, não é isso. Existem coisas que, inevitavelmente, a gente precisa de um tratamento um pouco mais artesanal, né? Sim. Mas existem pontos que, como atualmente a gente tem recurso, assim, é inquestionável, né? Como é que eu vou precisar colocar um parafuso numa laje e vou pegar um negativo? Exato, isso é algo que não tem o menor sentido quando a gente fala. E acontece muito isso na obra. Muito comum. Isso é muito comum. Isso é comum demais. Eu precisar instalar. Eu precisar instalar um armário, como você falou, sim. numa parede e furar um cano. Exato. Isso é algo que no final, né, a gente investindo, né, eu costumo dizer que é fundamental que se a gente tivesse 4 tempos, a gente pudesse investir 3 dos 4. Briefing, produção e enfim, para que fique um para montagem. Para montagem, né? Projeto, exatamente. Projeto lá. Então, então a gente começa a perceber, né, que isso já não é mais futuro, né? Que isso é presente. É uma coisa assim, os clientes, os nossos clientes, meus e seus também, eles precisam perceber uma coisa. Que o tempo em projeto não é perda de tempo, é ganho de tempo. Porque a obra em si é cara. Você fica na obra, o tempo que você fica na obra é caro. Então, quanto menos tempo eu ficar na obra, melhor vai ser para ele. E para a gente ficar cada vez menos tempo na obra, tornando aquela obra que era artesanal para uma obra que seja uma montagem, a gente precisa de tempo de projeto. E veja, quando a gente coloca na ponta do lápis um preço de um projeto, ele equivale a 2%, a 4% do valor de uma obra, e é onde a gente precisa passar o nosso tempo realmente colocando tudo
na ponta do lápis. Inclusive, o que a gente faz lá na Timbal, tem obras que a gente vai entrar e a civil já está pronta. E de repente a civil ela tem uma precisão ali de centímetros, sendo que a gente tem precisão de milímetros. Né? Então a gente faz uma nuvem de pontos, por exemplo, da obra, né? Vai um drone, escaneia a obra, a gente traz esse projeto as-built dentro do BIM, e ali a gente faz os pequenos ajustes na madeira para ser fabricado e depois montado. Então, é algo que, assim... e além, a gente pode ir para um BIM do Lodge 6 lá, que é desmontagem. A gente pode projetar uma obra para ser desmontada e, de repente, daqui a 50 anos, a gente montar essa obra em outro lugar, ou então subir um andar e tudo mais. Então, é inevitável hoje trabalhar com BIM para quem quer trabalhar com construção com precisão, né? Não tem como. É isso. Então, eu acho que a gente está falando de presente, né? Sim, eu acho que é impossível a indústria da construção civil, né, hoje ela é responsável por uma quantidade absurda, né, absurda de resíduo, né? Claro. Ao mesmo tempo que a gente é muito responsável por produzir, movimentar o país, né? A construção civil ela movimenta. A gente também é responsável por um percentual gigantesco de bota fora, né? Exato. Na construção convencional, enfim, a gente compra a madeira, beneficia e joga fora. Né? Os toquinhos, aquelas coisas que sobram, exatamente. De novo, né? A gente não está aqui para absolutamente condenar nada. Pelo contrário. Mesmo porque o Brasil é assim, mas o que está acontecendo? Pouco a pouco, eu, você e as pessoas que pensam realmente um pouco fora da casinha, tá vendo que o que acontece? A mão de obra de artesanal está envelhecendo, porque os jovens não querem ficar ali fazendo massa com a mão e não sei o quê. Cara, eles querem uma coisa mais prática. Então, não tem como. Vai chegar uma hora que os nossos grandes mestres de obra, eles não vão estar mais aqui, cara. E aí, a turma jovem que quer trabalhar com obra, você acha? Os caras querem trabalhar com tablet na mão, ver ali, né, onde é que é essa peça para montar. Então, é inevitável, né? Lá fora, Estados Unidos, Europa, isso já é uma realidade. Sempre teve escassez de mão de obra artesanal, né, nesses países mais desenvolvidos. No Brasil, assim, e países, nem se fala mais terceiro mundo hoje em dia, mas nesses países menos desenvolvidos, o artesanal é o que domina, porque é a mão de obra barata, né? Mas uma hora isso vai acabar, cara. Então... eu costumo dizer que já acabou, né? Hoje em dia... Se já tem obra que não consegue contratar, hoje em dia, né? O nível de comprometimento é extremamente pequeno. Sim. Né? Os profissionais quase não se encontram. Né? E o que a gente encontra, sim, é gente querendo trabalhar com tablet, querendo otimizar tempo, querendo trabalhar de forma inteligente também. Para esse mercado mais industrializado, quando a gente fala de construir mais seco, né? Sim, aí a gente consegue justamente por isso que você falou. Sim. Essa mão de obra especializada é uma mão de obra que ela é mais valorizada. Ganham mais. Sim, então é simplesmente por isso. Então é isso, assim, eu acho que a nossa ideia é trazer, né, sempre aqui para a nossa região. Vocês estão lá em São Paulo, a gente está aqui no Rio de Janeiro. Acho que essa conexão Rio-São Paulo. Rio-São Paulo é algo que tem total sentido. Sim. A gente precisa mostrar, a gente precisa que as pessoas entendam, né, que a gente não está aqui para condenar absolutamente nenhuma metodologia, muito pelo contrário. Né? A ideia nossa é justamente entender os processos e fazer de acordo com a especialidade, a condição de cada projeto, para que a gente consiga otimizar isso e de forma mista, híbrida, como a gente fala aqui, dar as soluções. Sim. O artesanal mesmo nunca vai acabar, na verdade, né? Sempre vão ter alguns artesãos da construção que também é um trabalho valorizado, né? O que eu acho que vai acontecer no futuro é realmente
coisas que não precisam ser artesanais vão ser pré-fabricadas. Estrutura, por exemplo, hoje, não faz mais sentido você ficar fazendo caixaria para poder depois encher, aí aquela forma vai para o lixo, gera resíduo. Isso tudo, não estou nem falando de madeira, tá? Madeira, aço, concreto pré-moldado, tudo dá para levar pronto na obra. E aí deixar, por exemplo, um acabamento de uma textura, que aí precisa ter um cara que é manual e tudo mais, que vai dar um toque final na obra. Esse cara sempre vai ter, vai ser necessário. Então, acho que é por aí, pelo menos na minha visão. Não, mas eu acho que a visão é essa. A gente fica remetido, a gente remete a essa mão de obra mais artesanal, ela vai mais para o específico, né? Não é um pedreiro para sentar um piso, é um ladrilheiro. Exato, é um especialista. É um especialista na canjiquinha, é um especialista na textura. Exato. Aí começa a ficar mais sentido, que não deixa de ser também um trabalho especializado, obviamente, sim. mais valorizado. Mais valorizado, também. Exatamente. Né? Então é isso. Queria de novo te agradecer e dizer que estou extremamente feliz aí com a sua vinda para cá, para que a gente, de certa forma, para que na verdade eu estava querendo te apresentar, né, essa nossa realidade aqui, a gente vindo ver de perto, obviamente, os horizontes, a realidade muda, né? Uma coisa a gente vê um vídeo, outra coisa a gente sentir o local. E dizer que o meu empenho vai ser sempre total para que a gente possa decolar aí com essa nossa parceria daqui em diante. Com certeza. Eu adoro vir aqui para o Rio de Janeiro, né? Gosto muito mesmo, principalmente de férias. É isso. A gente tem poucas obras de madeira aqui no Rio, né? Então, acho que é um grande portal aqui que está se abrindo na região aqui serrana, né? É isso que se chama, é isso. Na região serrana, para a gente poder ter mais obras industrializadas de madeira engenheirada também. É isso aí, tá bom. Obrigado. Valeu, obrigado você. Valeu. Valeu.